Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer e hoje para falar de um assunto que pelo menos para mim é novidade. A gente já tem o Outubro Rosa, a gente já tem o Novembro Azul e hoje nós vamos falar do Julho Verde. Pois é, Julho Verde. Para isso eu estou aqui com o Dr. Ricardo Ribeiro Gama. Dr. Ricardo é médico cirurgião nas especialidades cabeça e pescoço. Na especialidade, que é uma só, né, doutor? Cabeça e pescoço aqui do Hospital de Câncer. Já está me dando uma dica do que é esse Julho Verde, então. Nós estamos falando exatamente do que, doutor? Nós estamos falando do mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Na verdade, esse mês surgiu inicialmente há 2 anos atrás, em 2014, no Congresso Mundial da Especialidade, quando definiu-se uma data mundial do câncer de cabeça e pescoço, que é o dia 27 de julho. Isso foi definido pela Federação Internacional das Sociedades Oncológicas de Cabeça e Pescoço. E a nossa sociedade nacional, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, como faz parte dessas sociedades internacionais, abraçou a causa e definiu não só um dia específico, mas um mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Inspirado até no Outubro Rosa, que é de fato um sucesso, né? Sim, sem dúvida. Doutor, agora, quando eu falo do Outubro Rosa, para mim, que sou mulher, é muito fácil entender. É fazer a minha prevenção, fazer os meus exames. Quando eu falo de câncer cabeça e pescoço, eu não sei o que fazer. Certo. Talvez por isso que tenha surgido a campanha, né? O que significa essa conscientização? O que significa prevenção? Sem dúvida. O câncer de cabeça e pescoço é um câncer bastante comum no nosso meio. Existem já dados do Instituto Nacional do Câncer que mostram que o câncer de cabeça e pescoço é um dos maiores em termos de incidência entre os homens, só perdendo para o câncer de próstata. Tá, ele está localizado aqui, na região, na garganta, isso, nessa... As principais... Esôfago também entra? O esôfago é mais digestivo. Tá, então eu estou falando aqui de traqueia... Isso, mais a região da boca. Né? Se nós pegarmos a principal localização do câncer de cabeça e pescoço é a boca. Boca, a laringe, que é o órgão da voz, e o faringe, que é um órgão que dá passagem tanto ao alimento quanto ao ar. É um órgão comum, com 2 funções. Então, a importância do mês de conscientização é, primeiro, divulgar o que é o câncer de cabeça e pescoço. Sim. Sem dúvida. Porque tem muita gente que confunde com o câncer do cérebro, por exemplo. Que é diferente. Que é na cabeça, que é dentro do crânio, o câncer do sistema nervoso. Além de divulgar o que é o câncer de cabeça e pescoço, divulgar como prevenir e como evitar. Tá. Aí nós temos aqui no Hospital de Câncer um grupo de coral de pessoas que são traqueostomizadas. Isso. Consegui falar direito. Isso. Né? Que infelizmente são pessoas que tiveram esse tipo de câncer e tiveram que retirar boa parte aí dos órgãos internos dessa região. Então é desse câncer específico, talvez eles sejam os maiores garotos propaganda, sem né? dúvida. Que nós estamos falando. Sem dúvida. E como evitar? O câncer de cabeça e pescoço, como a gente havia dito, ele engloba diversas localizações. As mais comuns são esses que você citou, que é a laringe. Então, esses pacientes tiveram a sua laringe removida em função do câncer e perdem a voz natural. Além disso, a outra localização anatômica mais comum que a laringe é a boca. E na boca, a língua. Como evitar? Essa foi a sua pergunta, né? O principal fator de risco ainda continua sendo o cigarro e o álcool. Ainda. Então, se nós formos ver, mais de 90%, em torno de 90% dos nossos pacientes com câncer de cabeça e pescoço fumam e ou bebem, ou fumaram e ou beberam. 90% ainda, doutor, é um número cerca muito de 90%, para mostrar a forte associação que existe entre o hábito de fumar e de beber. A gente sabe que a bebida, quando associada ao cigarro, ela potencializa a ação do cigarro, ela multiplica a ação que a gente chama de carcinogênica do cigarro. Então, a maior parte da nossa população é tabagista ou ex-tabagista e consumidor de bebida alcoólica ou ex-consumidor. Além desta parcela de população, nas últimas décadas vem aumentando a incidência do câncer localizado na faringe, mais precisamente na região das amígdalas e da base da língua.
e uma parcela da população mais jovem, em torno de 40 a 45 anos, que nunca fumou, que nunca bebeu e que a gente sabe que é associado com o papiloma vírus humano, o HPV, o mesmo que causa o câncer de colo do útero, Sim. de transmissão que sexual. Agora também a gente tem um pouco mais de informação, porque tem a vacina, Isso. as campanhas de vacinação são amplas, então a gente, principalmente as mulheres, têm um pouco mais de informação sobre isso. Sem dúvida, sem dúvida. Então, se a gente for falar nos principais fatores de risco, cigarro, álcool e agora a onda do papiloma vírus humano, o HPV, que é de transmissão sexual. Então aí nós estamos falando em hábitos. Sim. O primeiro deles é nem começar a fumar. Com certeza. Evitar, inclusive, passar essa mensagem para filhos, né? Para netos, para quem a gente puder. A bebida também, aquela velha frase que a gente ouve diariamente, com moderação, no caso de quem bebe, não tornar isso um hábito diário. Sim. E nós estamos falando aí de um comportamento sexual também. Sem dúvida. É usar camisinha? Sim. Na verdade, ainda se estuda muito se dá essa transmissão, mas o que se tem visto é que boa parte dos pacientes portadores de câncer induzido pelo HPV, pelo papiloma vírus humano, tem história de ter realizado prática de sexo oral. E uma prática de sexo oral sem prevenção. E que é básico na cultura brasileira. Sem dúvida. Né? Mas a questão mais preocupante do que fazer o sexo oral sem prevenção é fazer o sexo oral com múltiplos parceiros ou múltiplas parceiras sexuais. Então, é o que a gente chamaria de promiscuidade sexual sem nenhuma proteção. Eu não estou dizendo de um sexo oral eventual. E sem nenhum julgamento de valor, moral, nem nada disso. É o se cuidar mesmo. É o se cuidar. Então, a gente pode ver que o câncer de cabeça e pescoço é, na maior parte das vezes, evitável. Já que como prevenção, se eu não fumo, se eu bebo com moderação e se eu tenho práticas sexuais ditas saudáveis, ou seja, eu me previno, eu diminuo quase que totalmente, não totalmente, porque isso é impossível, mas quase que totalmente a chance de ter um câncer na língua, na gengiva, no palato, no chão da boca, que a gente chama de assoalho, no lábio, né, na garganta, na laringe, assim sucessivamente. Tá, doutora, a gente fala também muito de diagnóstico precoce. E aí a gente está falando com gente que já ou tem ou já teve esses hábitos e começa a acender a luzinha amarela ali. Preocupado. Né? Como procurar um diagnóstico precoce no caso de pessoas que tenham tido ou têm esses hábitos, principalmente? A gente sabe que um dos nossos grandes parceiros no diagnóstico precoce do câncer são os odontologistas, porque os odontologistas estão sempre vendo a boca da comunidade, né? Até não é comum para o médico fazer exame de boca. A gente sempre, quando pensa no médico, nunca pensa, vou mostrar a minha boca. A gente geralmente pensa no dentista, no odontologista. Mas são nossos grandes parceiros. Inclusive, aqui na nossa instituição, muitos dos diagnósticos precoces são feitos pelos nossos odontólogos. E nós temos, inclusive, as carretas de prevenção de câncer de boca, e quem está nas carretas fazendo o exame da boca dos pacientes são dentistas. Sem dúvida nenhuma, o diagnóstico precoce é a única maneira da gente pensar em cura, diagnosticando precocemente. E, infelizmente, Luciana, a maior parte dos pacientes chegam para a gente numa fase avançada. Então, a população deve entender que existem sinais de alerta. Quando se preocupar que pode eventualmente estar diante de uma situação dessa? Primeiro, feridas na boca. Feridas na boca são relativamente comuns. Sim. Mas aquela ferida que não está mais de 21 dias, não cicatriza, dói demais, aumenta a cada dia, deve chamar a atenção. Quer dizer, uma afta vai durar no máximo uma semana, 15 dias. No máximo 20 dias, 21 dias. Ou seja, se aquela afta está perdurando por mais tempo, vamos olhar sinal de alerta. O segundo sinal, o segundo achado, é um caroço no pescoço. Então, qualquer sinal de aumento de volume no pescoço, seja na região mais lateral, seja na região da frente, anterior do pescoço. Procurar médico. Também, que não... E assim, a unidade básica de saúde. Unidade básica de saúde. Imagina aquele caroço, entre aspas, aquele nódulo que cresce e diminui. É uma situação, mas cresce, persiste e continua a crescer. Passou de 21 dias, a gente pode pegar 21 dias como exemplo, 3 semanas, deve procurar atenção médica. E o terceiro sinal é rouquidão, pensando no câncer da laringe, né, do órgão da voz. Então, aquela rouquidão que não melhora, né, que todo mundo, a maior causa de rouquidão é a laringite,
né? Até por abuso da voz, de uso vocal. Mas que é um período de inflamação, Mas que é né? passageiro. Ou seja, aquela rouquidão que passou de 20, 21 dias, 30 dias, está piorando, é sinal de que deve procurar um especialista. Doutora, eu tenho um caso, inclusive, de uma menina que gravou uma apresentação dela recente e comparou com o som que ela tinha gravado anos antes num casamento e viu que a voz dela tinha se transformado assim absurdamente e ela não tinha percebido. Sim. E ela foi procurar, ela já estava com um princípiozinho já de um tumor, né? Isso também pode acontecer, essa Pode. mudança drástica na Pode. voz, porque a voz faz Pode. parte da personalidade, Sem né? dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A maior parte das mudanças de voz que a gente atende no consultório não é relacionada ao câncer, com certeza. Mas imagine a seguinte situação que deve ser de alerta. Rouquidão persistente, e ou nódulo no pescoço persistente, e ou ferida na boca persistente, numa pessoa que fuma e ou bebe, deve acender um sinal de alerta. E esse mês de julho é para isso. Sim. Para explicar isso para as pessoas. Sim. Então, o nosso primeiro passo foi dado aqui no programa. Tomara, acredito eu que sim. Doutor, muito obrigada. Obrigado, viu? Luciana, Você é muito muito obrigado. didático. Obrigado. Então, está convidado a voltar outras vezes. Muito obrigado, tá eu bom? agradeço a oportunidade. E espero que você tenha entendido, porque o assunto é sério, não é um assunto qualquer. Então, nós estamos aí no Julho Verde. Você que conheça alguém que tem o hábito de fumar, de beber constantemente, avise. Indique este programa, está lá no site hcancerbarretos.com.br. Quem sabe você está ajudando a salvar uma vida. A gente se vê no próximo programa.